Boa noite a todos, saudações. Espero que estejam todos muito bem. Então, estamos aqui, pessoal, reunidos mais uma vez para escrever mais um capítulo sobre diversidade, equidade e inclusão no nosso Rotary International, né? Através do CDI Brasil e do CDDI 4500. Então, hoje nós temos uma apresentação incrível de uma mulher que ela é empoderada de nascença, uma mulher que eu aprendi a admirar muito o trabalho que ela desenvolve como profissional, como pessoa e como rotariana. Para mim, é um dos exemplos que eu tenho dentro de Rotary hoje, como inspiração, como liderança, e daqui a pouquinho vocês vão saber quem é, tá? Então, antes da gente passar para a próxima parte, nós vamos aqui tocar o nosso hino nacional, que é o tempo também do pessoal ir entrando, tá? Conseguimos conquistar um braço forte, esse fogo, a liberdade, leva finalmente a feita proclamada. Ó pátria amada e tornada, salve, salve, Brasil nos obedeça, o raio vivo, de amor e esperança permanece, sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Então, vamos saudar o nosso pavilhão nacional. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, hoje nós estamos construindo mais um capítulo da diversidade, equidade e inclusão do Rotary. E para as pessoas que também desejam muito, né, que seja estabelecido de uma forma justa e honrosa para todos nós. Então, convidamos hoje para estar conosco
Uma mulher que ela tem muito o que falar para nós em relação a isso. Vou ler aqui um pouquinho do seu currículo para que algumas pessoas saibam um pouquinho mais sobre ela. Luciene Vieira é Relações Públicas, empresária do varejo, especialista em comportamento de consumo, diretora de Relações Institucionais do CDL de Balneário Camboriú, Santa Catarina, é vice-presidente do Conselho Municipal de Relações Internacionais e Federativas, secretária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, coordenadora estadual de mobilização do Movimento Nacional ODS, Santa Catarina, coordenadora de projeto de lei do Núcleo Catarinense de Líderes pela Realidade Climática, rotariana desde 2018, exerceu várias funções no Rotary Clube de Balneário Camboriú, como diretora de protocolo, oficial de intercâmbio, presidente da Fundação Rotária e de Imagem Pública. Foi presidente no ano Rotário 2020-2021, integrante da Comissão Distrital de Imagem Pública nos anos 2021, 2022 e 2022 e 2023, e integrante da Comissão Distrital de Serviços à Comunidade nos anos 2021, 21, 22, 22 e 23, sendo uma das organizadoras do Programa de Escola Resiliente do Distrito 4652. Luciene foi chefe da Conferência Distrital de 2023 e coordenadora do eixo de engajamento do Comitê DEI Brasil. Atualmente, é coordenadora da comunicação do Comitê DEI Brasil e integra a Comissão de Imagem Pública do Diverse Rotary, Rotary Diversidade Sem Fronteiras, do Distrito 4420. Mãe do Pedro, de 24 anos, Thomas, de 21, é ativista dos direitos das mulheres e pela realidade climática, do The Climate Reality Project. Curiosa e inquieta, amante da boa literatura e compulsiva por histórias que confirmem sua absoluta crença na humanidade, no bem e na força criativa e regenerativa do planeta. Então, sejam todos muito bem-vindos para essa noite maravilhosa e queria só dar mais um aviso antes de a gente decolar, né? Aconteça o que acontecer, continue respirando, tá? E lembrem-se que nós somos o oxigênio do Rotary. Então, com vocês, nos ajude a receber a nossa companheira, Luciene Vieira. Seja bem-vinda, companheira. Olha, muito obrigada. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui de novo no Distrito 4500, prestigiando esse Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, que certamente é um dos mais ativos, mais atuantes, um protagonista da diversidade, equidade e inclusão aqui no nosso país. Quero agradecer a presença de todos, eu vou dar um abraço bem grande no governador Celso Campos e também no Pietro, que são do meu antigo distrito, de onde eu ainda estou residente, do 4652, muito obrigada por estarem aqui, e um beijo bem grande também para o Roberto Barbosa, que foi presidente do mesmo ano que eu, e a gente partilhou muitas das coisas, nós nos tornamos companheiros, né, das oportunidades que o Rotary nos traz. Eu vou começar, então, fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 56 anos, eu sou uma mulher branca, com a tez sempre bronzeada, porque eu moro no litoral e gosto de fazer atividades físicas ao ar livre. Meu cabelo é castanho escuro, da mesma cor dos meus olhos, e eles são da altura dos ombros, lisos, estão soltos hoje. Eu estou vestindo uma camisa branca, e ao fundo pode-se ver uma imagem gráfica com várias cores e que mostra a logo, marca e os dados do Diverse Rotary, o clube que eu sou associada. Então, hoje nós vamos... Muito obrigada pela minha apresentação. Eu acho que se alguém prestou atenção, viu que eu gosto muito de literatura, e há algum tempo atrás a gente tem ouvido muito falar de a gente contar histórias do Rotary, né? Contar nossas histórias, contar histórias. Existe até uma técnica que a nossa ex-presidente Jennifer Jones usava muito, que chama storytelling, que é de contar histórias para engajar as pessoas.
fazendo um teste hoje. Vamos começar, então, conversando como se a gente estivesse lendo um livro juntos, e nós vamos contar histórias. Vamos lá, vou fazer a minha apresentação, começar a ver se eu consigo mostrar aqui. Vocês estão vendo? Para todos verem, eu vou falar que eu estou usando uma tela que está escrito Mulheres, Diversidade, Equidade e Inclusão em Rotary, uma apresentação em 2 capítulos e um epílogo, e no fundo tem assim uma imagem do cosmos, porque hoje eu quero falar sobre as mulheres, o Rotary e a diversidade como se fosse uma conquista espacial, uma coisa que demorou muito para a humanidade, que a gente desejava muito, demorou muito para a humanidade conseguir, e quando conseguimos foi assim, como se um abrir de olhos, e tantas conquistas vieram juntos da conquista do espaço. Então, essa é a ideia hoje. Vamos ver se eu consigo... Aqui. Então, capítulo 1 desse livro que nós vamos ler juntos. Nesse capítulo, o que nós vamos falar? Nós vamos tentar responder essa pergunta que as pessoas fazem, que é tão difícil, né? A misteriosa relevância das mulheres nas empresas, nas tomadas de decisão, na política e no Rotary, né? A gente sempre, agora chega 8 de março, a gente pergunta, e por que as mulheres são importantes na política? Por que a gente precisa ver as mulheres no Rotary? Por que é importante ver as mulheres nas diretorias das empresas? Por que a gente precisa ver as mulheres no mundo? Então, vamos tentar responder essa pergunta com uma história. E essa história, ela é bem rapidinha, é quase uma parábola, uma história que a gente, como uma fábula. Imagine que você está num imenso oceano, e daí tem 2 peixinhos charmosos, nadando, juntinhos e conversando, larararará, e na direção oposta chega uma tartaruga, mais velha, mais sábia, olha para os 2 e chama, daí, jovens, como vocês estão? Como que está a água hoje? E os peixes olham um para o outro e meio que não entendem e deixam a tartaruga sem respostas e vão seguindo, nadando, até que daqui a pouco eles olham um para o outro e falam, escuta, mas o que é água? Então, é sobre isso que eu quero falar nesse primeiro capítulo desse livro, que a gente vai ler juntos, né? Onde estão as mulheres? Né? O que essa parábola quer dizer? Que, gente, às vezes está no nosso meio, e a gente, tenho certeza que vocês todos são inteligentes e sabem disso, que a gente não se dá conta do que acontece ao nosso redor. Às vezes a gente não abre os olhos, está tão empolgado com tudo que a gente faz, ou a vida nos toma tanto que a gente não vê o que está acontecendo, às vezes, aqui, ao nosso redor, e não se dá conta de que o ar que a gente respira e de que tudo que a gente faz, né, às vezes, aquela coisa óbvia. Então, é sobre isso. Onde estão as mulheres? Ou por que elas são importantes para nós? Eu vou fazer pedir para vocês imaginarem uma outra história. Imaginem que hoje todo mundo vai dormir e amanhã acorda-se e por uma coisa mágica, uma tragédia até, uma distopia, todas as mulheres do mundo somem. Todas. Não só as que estão hoje, mas todas, o passado, tudo. Todas as mulheres. Daí vai lá, Celso Campos acorda, Severiano acorda, Duda acorda, e não tem mais a Jani, não tem mais, o Duda vai ligar uma rádio, não ouve mais a voz da Marisa Monte, da Elis Regina, da Betânia, da Gal Costa, não existe mais isso, não existe, as vozes das mulheres foram embora. Celso Campos vai lá na padaria para comprar um pão e, de repente, vê a padaria fechada porque só metade dos funcionários vieram trabalhar, as mulheres não estavam lá, de repente não conseguiu nem encontrar a padaria aberta, porque mais da metade dos funcionários eram mulheres. Mas ele segue, daí ele vai passa em frente a uma escola e vê que a escola também está todas as crianças ali, os pais que não sabem nem o que fazem, porque onde que estão as professoras, o que aconteceu? Aí no hospital
um terror, porque não tem as médicas, não tem as enfermeiras, mas ele vai seguindo, porque ele precisa ir ao banco. Ele chega no banco e encontra uma situação caótica, porque todas as bolsas caíram, porque simplesmente todo o dinheiro das mulheres dos bancos também foram embora. Então, é sobre isso que eu quero que vocês pensem. Se de repente, por que as mulheres são importantes? Porque nós somos força da economia, nós fazemos as coisas, nós estamos aqui, porque nós somos a natureza. Eu sempre falo, como é que você pode imaginar duas espécies, né? Aliás, uma espécie, a espécie humana, ou qualquer outra espécie, sem a presença de uma espécie do sexo feminino? Como é que se reproduz qualquer animal sem mulher, sem a presença feminina? Não é natural. Aí vou lembrar vocês aqui, talvez vocês lembrem disso, essa é uma foto que fez muito sucesso há uns 3 anos atrás, na verdade, sucesso ao contrário, porque foi uma foto de uma empresa, de uma grande empresa de um banco, chama uma fintech, agora essas empresas modernas, né? E aí de investimentos. E eles fizeram uma foto da equipe, no alto do edifício, todos sorrindo, e essa foto circulou por todo o Brasil com uma crítica muito grande. Eles perguntaram, onde estão as mulheres dessa empresa? E daí eu coloquei aqui entre aspas, alguns comentários que as pessoas faziam para essa foto. Que isso era antinatural, que é antilógico, que é artificial, que é completamente sem noção, sem sentido e cruel. É cruel a gente pensar num mundo, num país como o nosso, que tem 52%, nós somos mais da metade da população, mas imagine que fôssemos metade. Imagine pensar uma espécie onde metade não existe ou é suplantada do seu direito de ser e de fazer as coisas. Não é? Todo mundo pensando aí que eu não estou vendo vocês. Então, já para o capítulo 2, né, a gente, então, continua com essa tela preta do universo, e aí a gente vai, então, buscar compreender o passado. Por que nós fazemos essas perguntas? Por que as mulheres não estão no lugar de direito delas? Para transformar esse presente e preparar o futuro, sem deixar ninguém para trás. Porque esse é o lema do Rotary, é o lema da vida. A gente tem problemas muito grandes para deixar as pessoas para trás. A gente precisa de todo mundo junto, de mão dada. A gente não pode deixar ninguém para trás, porque todos são importantes para a gente solucionar os problemas do mundo. Então, vamos lá compreender o passado. E daí, então, eu fiz aqui uma pequena linha do tempo, muito pequena mesmo, com alguns dados do Rotary, para a gente fazer uma análise do passado do Rotary com o que a gente tem também no mundo, o que está acontecendo no mundo e por que a gente chegou aqui. Porque a gente não pode esquecer que o Rotary é um microcosmo do que acontece no mundo. Nós somos reflexo, dentro dos nossos clubes, do que acontece na sociedade. Então, o Rotary foi fundado em 1905. Tá? Todos sabemos que em 1905 eram 4 fundadores, eram 4 homens, eles queriam... tinha uma ideia de network, uma ideia muito avançada, inclusive, né? Hoje a gente fala sobre isso, essa rede de negócios, de amigos. Então, imagine isso, em 1905, eles eram muito inovadores. O Rotary tem no DNA, no sangue mesmo, essa veia pulsante de inovação, de buscar encontro, de ser coletivo. E desde o começo, eles tinham a ideia da diversidade. Tanto é que o primeiro projeto deles foi um banheiro público. Ah, Luciene, mas um banheiro público é uma coisa de saneamento. Sim, é um projeto de saneamento, uma das grandes áreas de enfoque do nossa associação. Mas, se você for pensar profundamente, ali já tinha uma pílula da diversidade, porque eles não queriam que as pessoas, que as pessoas todas ficassem expostas na rua. Então, aquilo dava privacidade para todas as pessoas. Todas as pessoas tinham permissão para usar aquele banheiro público, percebem?
Mas, Luciene, não tinha homens. E aí, na sua linha do tempo, você fez, e eu fiz propositadamente, assim, um traço bem longo, porque de 1905 só até em 89, ou seja, 84 anos depois, nós fomos ter a primeira mulher no Rotary. Mas por que, Luciene? A gente tem que pensar que em 1905, nem as mulheres votavam nos Estados Unidos, elas começaram a votar em 1932. Aqui no Brasil, aliás, perdão, confundi, 1920, o voto feminino das mulheres lá nos Estados Unidos. No Brasil foi em 1932. Só que só em 1965 é que as mulheres que eram viúvas, que eram casadas, puderam votar, porque antes a gente tinha que pedir autorização do marido. Então, as mulheres brasileiras, só a partir de 1965, foram realmente consideradas cidadãs por inteiro. Então, assim, só em 89 que as mulheres reclamaram? Não. Em 1950, dentro do Clube do Rotary, já começaram a ter, de clubes de Rotary pelo mundo todo, começaram a ter coisas. Vamos incluir mulheres, podemos? Será que podemos? Associava, depois não podia. Aí começavam a tentar mudar o regimento interno para que tirasse a coisa do masculino no regimento interno, e muito foi se dando. Inclusive, a primeira mulher em Rotary no Brasil foi admitida em 77. A gente já lá burlou a lei, porque só em 89 podia, mas em 77 a gente já tinha uma mulher dentro de Rotary no Brasil. Por quê? Porque isso era fora de cogitação. Entretanto, aconteceu que lá em 84, um clube na Califórnia, na cidade de Duarte, então, admitiu uma mulher. Aí o Rotary International não permitiu que essa mulher ficasse ali, e como punição fechou o clube. Aí o clube e essa mulher, que ainda está viva, se chama Sylvia Whitlock, e ela conta essa história para todo mundo, e o Rotary conta essa história, porque está escrito em todos os nossos documentos, porque, apesar de ter acontecido isso, eles sabem que isso é história, e nós precisamos saber o que é o passado, precisamos honrar o passado e ser transparentes sobre ele. Então, Sylvia Whitlock ainda está viva e conta que ela fez de tudo, e o clube também, porque ela sabia, ela estava segura de que o que ela estava pedindo não era errado. E aí ela conseguiu apoio, então foi até a Corte Suprema nos Estados Unidos e conseguiu, então, que o Rotary no mundo todo já mudasse o seu regimento, e a partir de 89 nós recebemos mulheres. A coisa foi crescendo tanto, e em termos de diversidade, eu quero mostrar para vocês como, quando as mulheres conseguem um direito, tudo vai mudando junto, sabe? Nós tivemos, depois de 89, a gente teve um presidente negro, um só, mas foi em 2002, que era um presidente da Nigéria. Depois nós fomos tendo grandes mudanças, mulheres vice-presidentes, mulheres no conselho, até 2022, então, nós temos a primeira mulher presidente de Rotary International, chamada Jennifer Jones. E daí, vocês já podem, quem pode ver aqui, já vê que a nossa linha do tempo vai ficando muito próxima, porque assim, já em 24 nós temos a segunda mulher, que é a Stephanie Oshik, que é uma mulher e, olha o detalhe, ela é solteira, ela não tem filhos, ela é uma mulher que é um pouco diferente do padrão, ou seja, dentro da diversidade, a gente ainda conseguiu um pouquinho mais com ela. O próximo presidente, depois da Stephanie, vai ser o presidente Mário César. A gente não sabe quem é depois dele, mas a gente está contando aqui no Conselho e aqui pelo mundo que o Rotary International não que tenha uma mulher, mas que ele respeite a sua novo padrão de diversidade, que começou lá já em 2020, que a gente fez a declaração, 2019, nossa declaração de diversidade, equidade e inclusão, e que então, a partir de agora, todas as nossas lideranças, não necessariamente mulheres, mas todas representem a diversidade que é o Rotary. E aqui eu trouxe os dois últimos parágrafos do nosso compromisso do Rotary com a diversidade, equidade e inclusão. Eu acho muito bonita essa parte, e eu acho importante que a gente tenha esse olhar sobre o passado, que
e aqui está escrito, peço a permissão para ler. Reconhecendo que, historicamente, pessoas de certos grupos têm enfrentado barreiras à associação, à participação e à liderança, nós nos comprometemos a propagar a equidade em todos os aspectos do Rotary, inclusive em nossas parcerias comunitárias, para que todos tenham o acesso necessário a recursos, oportunidades, redes e apoio para prosperar. E em consonância com o nosso valor de integridade, nós estamos também comprometidos a sermos honestos e transparentes sobre onde nós encontramos na jornada da diversidade, equidade e inclusão, e a continuar aprendendo e melhorando. E eu acho importante que todos nós aqui, se trabalhamos com equidade, com a diversidade, equidade e inclusão, mas mesmo todas as nossas lideranças rotárias, nós aprendamos com isso, que a gente não pode ser perfeito sempre, que o passado é um símbolo da nossa... A gente vive o momento da história. Quando, em 1905, os 4 companheiros fundaram o Rotary, eram só homens, mas foram mudando, adquirindo, e assim estamos nós, todo o tempo, aprendendo. Nosso desejo, termos equidade de gênero, paridade de gênero nos nossos clubes, termos mais negros, ainda estamos no caminho, vamos construir isso. Então, como a gente faz para preparar esse futuro? Então, aqui eu trouxe 2 fotos, eu vou descrevê-las para o Severiano, para o Duda. Nós temos uma foto mais à esquerda, são só 2, uma foto à esquerda, que é uma foto preto e branco, onde existe uma mesa enorme, com vários homens sentados, e essa foto representa um registro lindo, histórico, dos 100 anos do Rotary de São Paulo, inclusive com o presidente Paul Harris, que veio aqui no Brasil para fazer essa inauguração desse clube. E aí, muitos homens, tá? Uma foto bonita, um registro histórico do tempo, mas todos homens. Ao lado, nós temos já uma foto preto e branco, uma foto desse ano, dos nossos companheiros Arquiclamp, que são os companheiros que fazem grandes doações para o Rotary. E daí eles estão aqui numa escadaria, todos eles, assim, encheram a escadaria, eu não contei, mas aqui são dezenas de pessoas, provavelmente umas 30 pessoas. Essa escadaria, ela está no centro da nossa sede, lá em Evanston, em Chicago, e aí a gente vê, além da foto de ser colorida, muita cor mesmo, assim, mulheres, homens, nós vemos mulheres e pessoas da Índia, com atês indiano, nós vemos muitos orientais, nós vemos mais mulheres, elas não são a maioria, mas a gente vê bastante mulheres, e uma só mulher negra, uma só pessoa da cor negra. Mas ela está ali, a gente, então, hoje, isso é um retrato do que é o nosso Rotary. Muitas pessoas, ainda não temos muitas mulheres, mas já são muitas mais, temos poucos negros, isso eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, mas isso o que nós temos hoje e que nós pretendemos melhorar. Tudo bem até aqui? Todo mundo prestando atenção? Jani, tudo ok? Eu não vejo tranquilo. Você. Tá excelente. Eu quero falar um pouco sobre esse quadro aqui, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quem fez os cursos no nossa central de aprendizagem, estudou os cursos de paz, sabe o quanto é importante nós como rotarianos, conhecermos o que são esses objetivos, que são um plano de ação que foi criado em 2015, e com um prazo até 2030, para que nós possamos ter um planeta, um mundo mais sustentável. E esses objetivos, que são 17, e eles não têm um mais importante que o outro, todos eles são, dentro do seu quadro, importantes e interdependentes, mas, assim, eles têm uma numeração. E é sobre isso que eu quero falar. Porque foi criado esse plano de ação e foi se pensado que, primeiro, nós temos que ver uma coisa para acontecer o segundo, para acontecer, que sem um, não acontece o outro. Então, o primeiro é a erradicação da pobreza. Lá no final, a gente tem a paz,
justiça, instituições eficazes, sem corrupção. Então, assim, para vocês entenderem os graus de prioridade desses objetivos. E daí, então, erradicação da pobreza, 1. 2, fome zero. 3, saúde e bem-estar. 4, educação. E aí eu quero fazer um pequeno parênteses, porque ficou uma discussão aí agora há pouco, nesse mês, início de aula, que as crianças podem ir para a escola com vacina, sem vacina, essa determinação do governo federal que é obrigatório vacina, não sei como é que foi no estado de vocês, aqui no meu estado foi uma guerra, porque muitas mães não queriam que as crianças precisassem apresentar carteirinha de vacinação para entrar na escola. Então, como essa é uma causa do Rotary, eu quero falar, olha só, a saúde, o bem-estar, vem antes da educação. Não pode se pensar, a gente não quer nenhuma criança fora da escola, mas a gente sabe que para a criança estar na escola, ela precisa ter saúde antes. Eu fiz esse parênteses para que a gente possa entender. O número 5 é igualdade de gênero, gente. Ai, Luciene, mas você está forçando a barra. Não, eu não estou forçando a barra. Não sou eu. Isso aqui foi um grupo, não foi a ONU que fez, foi grupos de pessoas, milhares de pessoas ao redor do mundo, cientistas, pesquisadores, universidades que desenvolveram isso. E por isso que nós temos já há 3 anos uma iniciativa de empoderamento de mulheres e meninas. Por quê? Para que a gente consiga tudo isso aqui, olha, emprego digno, soluções para a questão climática, preservar a terra, preservar a água, ter consumo eficiente, qualidade nas cidades inteligentes, nós precisamos antes resolver o problema da igualdade de gênero. É muito importante isso, é primordial, porque somos a metade da população que não tem direito aos seus direitos humanos. Gente, nós somos uma organização de direitos humanos, e como é que a gente pode viver dentro da nossa organização sabendo que metade das pessoas, da nossa espécie, não tem o mesmo direito? Às vezes de frequentar aquele clube, porque aquele clube não aceita mulheres, de ascender um cargo, porque acredita-se que a mulher não é suficiente para ser uma liderança rotária, uma governadora, e tantas coisas mais. Isso aqui tudo são provocações. E daí vamos falar, então, isso aqui é super novo, gente, isso aqui eu trouxe para vocês agora. O mapa do Brasil nesse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5. Então, a gente está vendo aqui o mapa do Brasil, praticamente todo vermelho, todo, com uns pontinhos ali amarelo e laranja e quase nada verde, tá? O que isso significa? Significa que dentro do ODS 5, e esse é um site bem bacana para a gente ver, tá? Depois eu vou dar para vocês, nós temos grandes desafios, ou seja, em equidade de gênero, o Brasil está isso aqui, ó, todo no vermelho, ou seja, todo no perigo. Só essas pequenas cidadezinhas verdes aí são indicadores que a referência está um pouquinho acima. O que faz essas coisas serem vermelhas? Vamos lá, a gente trouxe aqui, ó. Mulheres jovens de 15 a 24 anos que não estudam e não trabalham. Mas isso significa que elas são preguiçosas? Não, não. Isso significa que elas tiveram que sair da escola para cuidar das suas famílias, das pessoas que estão para alguém trabalhar. Elas tiveram evasão escolar. E elas trabalham, sim. Elas trabalham em casa, que não tem salário nenhum, não dá PIB, não melhora a economia do país. Nada. Porque o trabalho invisível, além de prejudicar a mulher, prejudica toda a economia, o desenvolvimento econômico de um país. Presença de vereadoras na Câmara Municipal. Tá aí, ó. Nós não temos mulheres nos municípios, nos poderes. Desigualdade de salário por sexo. Parece mentira, mas existe. Tanto existe que foi criada uma lei.
E a lei começou agora, nós temos agora até dia 8 para todas as empresas com mais de 100 funcionários apresentarem transparência nos seus salários para que o governo possa ver se as mulheres realmente ganham o mesmo que o homem, porque, na verdade, a gente sabe que não é. Diferença entre homens e mulheres que estudam e trabalham, sempre é. Dessas pessoas que não estudam e trabalham, os homens estão sempre acima, as mulheres estão sempre abaixo. E taxa de feminicídio, que isso, infelizmente, o país está no 5º lugar no mundo em feminicídio. Mulheres que são mortas somente pelo fato de serem mulheres. E daí aqui, o detalhe, então, os municípios mais avançados, o primeiro, é aqui no meu estado, de Santa Catarina, Ipira é o nome da cidade, é uma cidade muito pequenininha, tem 4.000 habitantes só, e na Câmara de Vereadores, de 9 vereadores, e agora quero que vocês atentem. A primeira cidade, a cidade que está mais avançada no ODS 5, ela tem 5 vereadoras mulheres num quadro de 9. O que isso representa? Representa que representatividade faz toda a diferença. Imagine nessa cidade de Pira, se o homem quer espancar a mulher em casa, ele para e pensa 2, 3 vezes, porque na cidade dele as mulheres têm poder, as mulheres estão legislando, as mulheres estão vendo as coisas, e ele já sabe que ali naquela cidade, ele não pode ir para cima das mulheres. Percebem a diferença? Isso se chama representatividade. E é por isso que a gente pede tanto, dentro do Comitê de Diversidade, representatividade. Representatividade nos clubes, pessoas indígenas, pessoas negras, mulheres, PCDs, porque são todos importantes. Vamos lá? E agora uma pergunta. Vocês já podem começar a abrir o microfone. No mundo, quais são os 5 primeiros países que já alcançaram igualdade de gênero? Alguém pode me dizer? Quem pode chutar? Quem sabe? Querem me deixar sozinha aqui, porque eu não estou vendo ninguém. Quem arrisca aí? Canadá. No mundo? Ana, vou pedir para você, Ana Lamenha, chuta aí, quais são os 5 primeiros países que já alcançaram igualdade de gênero? Sinceramente, eu acho que quase nenhum, viu? Exatamente, gente. Essa é uma pegadinha. Pegadinha da Luciene. Nenhum país no mundo alcançou igualdade de gênero ainda. Que coisa. Nenhum. Gente, isso é de chorar. De chorar. Rindo de nervoso. Exatamente. Aqui eu trouxe uma foto que cobre toda a página. É uma foto de uma sala muito elegante, de uma sala presidencial. Essa é a sala da Casa Presidencial da Turquia, do Palácio Presidencial da Turquia. Nós vemos a bandeira da Turquia de um lado, a bandeira da União Europeia do outro lado. O presidente da Turquia, Erdogan, something like that. Deixa eu ver aqui. Um outro homem do lado dele, que o nome dele é Michel, e ele é o presidente do Conselho Europeu. E daí a gente vê um sofá enorme, uma mulher sozinha, e do outro lado um outro homem, que é o tradutor. Olha bem o que aconteceu. Essa mulher, que está até com um casaco vistoso, cor-de-rosa, ela se chama Ursula von der Leyen. Ela é simplesmente a presidente da Comissão Europeia. Ela é uma belga, e ela foi falar com esse presidente e mais o secretário dela, e fizeram fotos lá na frente do palácio, tudo, porque ela veio para conversar. Quando ela chega lá, se depara com 2 cadeiras somente, o presidente senta e chama o secretário para falar com ela e diz para ela sentar ali. E ela ficou naquela situação, e ela disse aqui, eu até estou aqui com a matéria, foi isso em 2021, elas estão ainda com a máscara
do tempo do Covid, tá? O nome dele é Erdogan, por isso que o presidente turco ainda segue sendo presidente turco, e a Úrsula, ela protocolou um processo contra o presidente e a Turquia por sexismo. Ela disse que muitas vezes ela esteve lá e ouviu outras fotos onde existia cadeiras para todo mundo, mas quando chegou a vez dela, não tinha cadeira para ela. Isso aconteceu, tá, gente? Em 2021. Então, eu quero mostrar para vocês que a situação no mundo é essa. Mas ela não se calou. Eu poderia falar ainda, eu trouxe vários números sobre o Brasil, tá? Deixa eu ver aqui o que mais eu podia trazer para vocês. Queria falar sobre mercado de trabalho, né? Não é a maternidade que exclui as mulheres do mercado de trabalho, mas é o próprio mercado que foi desenhado para excluir as mães e as responsáveis pelo cuidado. Números no Brasil: 30% das mulheres deixam o emprego após o nascimento dos filhos, 50% são demitidas após 2 anos de licença maternidade. Eu não estou inventando isso, gente, são dados. 21% depois elas levam até 3 anos para retornarem ao trabalho. 46% reclamam de preconceitos dos seus colegas, isso nas empresas. E 61% das mães solo no Brasil são mulheres negras. Então, a gente percebe que, além delas estarem excluídas do mercado de trabalho, elas também estão excluídas dos relacionamentos afetivos. Tem vários, ó. Para cada 100 homens promovidos, 87 são mulheres. Agora, se são negras, já cai para 73. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de diversidade, a gente tem que falar da interseccionalidade, ou seja, todas as mulheres sofrem preconceito, mas as negras sofrem mais, as PCD sofrem mais, se for negra, PCD sofre mais ainda. É isso que a gente precisa entender. Então, a gente precisa pegar, primeiro, essas pessoas que estão mais vulnerabilizadas, essas pessoas com mais dificuldade, porque essas estão muito atrás lá. E elas não vão conseguir chegar onde a gente precisa para que o país cresça, para que todos cresçamos, para que a gente possa, de fato, dentro do Rotary, inclusive, dizer que a gente é uma instituição que trabalha com projetos para direitos humanos. E daí, então, aqui, na penúltima tela, eu faço, então, uma explicação, uma brincadeira, mas é uma explicação profunda, filosófica, para todos aqueles que insistem em ver a diversidade no Rotary como uma tendência, uma jogada de marketing para atrair e engajar novos e jovens associados. Só falando que o epílogo não é o final, porque essa história não termina. Não está muito longe de terminar. Aliás, também ficou aí dos dados para falar que, segundo, tem um relatório, né, dos ODS, a gente precisa de 400 anos, na verdade, 386 anos, para alcançar a equidade de gênero no mundo. Tá bom? 140 anos para a gente alcançar a equidade no trabalho. E 48 anos para termos paridade, pelo menos no poder em alguns países. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma foto de um astronauta, e na carinha do astronauta tem a face do compositor Lulu Santos, que tem uma música muito charmosinha, que diz que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda, o tempo todo no mundo. Então, queria dizer para vocês, então, com essa brincadeira, de que, como a gente viu na nossa linha do tempo do Rotary, começou lá em 1905, demorou 84 anos para mulheres entrarem. Mas quando a gente consegue um direito, todos eles vêm junto. E isso é importante, isso eu aprendi com um colega de diversidade de um clube de São Paulo. Ele disse que era representante da comunidade LGBT, mas que ele luta pelo direito das mulheres, porque ele sabe que quando as mulheres vão para cima,
todas as outras populações minorizadas também vão. Porque uma conquista puxa a outra, porque um direito puxa o outro. Aliás, tem uma piada até sobre isso. Direito é igual pasta de dente. Depois que você espreme o tubo, não volta mais para o tubo. Uma vez que uma comunidade, uma população, uma sociedade adquire um direito, ela não volta mais. Aliás, isso se contagia. E até ele falava assim, ó, lembrem, quando a gente quer falar mal de uma pessoa, a gente fala, parece uma mulherzinha. Quando quer falar mal de gay, é efeminado, porque ser mulher é pejorativo, é fraquinho, né, o indígena ou é burro, porque as mulheres também são burras. Então, assim, ó, ele fala, é importante a gente, não, né, chamam de, né, porque a gente podia falar, nossa, esse assunto, né, biologicamente, podemos parecer diferentes dos homens em certos aspectos, mas a ciência já comprovou, o nosso cérebro é exatamente igual, e nós somos capazes, tanto quanto, de fazermos todas as coisas que os homens fazem. Ai, mas força não. Olha, gente, tantas barreiras estão mudando, olha, tudo muda o tempo todo no mundo. Sabe aquela luta, eu não sei nem se eu vou saber dizer o nome, mas o wrestling, uma luta meio greca, alguém sabe me dizer? Teve uma menina agora, 2 semanas atrás, que venceu todos os homens. Boa noite. Boa noite. Qual é o nome da luta? Alguém sabe? Bem, pensei que você ia me ajudar. Bem, eu vou terminar aqui. Então, essa aqui é a minha tela de agradecimento. Eu vou aparecer aqui, a gente pode começar a conversar. Mas eu estava dizendo que somos todas iguais, jogamos futebol, temos jogadoras de futebol tão boas quanto os homens, temos químicas, físicas, engenheiros, astronautas. Nossa, eu sigo uma moça que ela é prático, sabe o que é isso? Ela guia navios por canais, é uma formação super forte. Deu pane, gente. Eu acho que a conexão dela caiu. Cortou. Mas ela deve estar voltando. Pois é, pessoal, deu para sentir, né? A quantidade de informação que essa mulher trouxe para a gente hoje aqui. Verdade. É algo que a gente fica... Eu mesmo fiquei impressionada com as informações. Eu fiquei com vergonha de dizer que não conseguia pensar em nenhum país que tivesse, eu acho que quase nenhum. Mas Ana, eu quero te parabenizar, Ana, pela resposta, sabe por quê? Eu quero te parabenizar pela resposta. Semana passada eu estava ouvindo, eu ia responder exatamente, não existe nenhum país no mundo que tenha a igualdade de gênero, no caso aí, Não. em nada. Sabe? Não existe. Não existe. Então você foi feliz. Muito. Exato. Eu não consegui pensar em nenhum que realmente tivesse isso. É verdade. Eu queria aproveitar, não sei se já pode, eu queria fazer uma A Luciene observação. voltou, né? Luciene voltou. Não, voltou? Voltei, estou aqui. Isso. Peço desculpas. Então, pode dar E a continuidade, Luciene. apresentação e sair da sala junto. Acontece. Então, Sim, pode fazer... Severiano, pode falar. Tá. na Então, fila. eu quero fazer uma observação, porque é uma coisa que eu venho lutando há muito tempo na vida, e pelo menos para entender exatamente isso. E hoje você tocou num ponto que é fundamental, erradicar a pobreza, ok? Por quê? Porque a pobreza leva ao resto, né? A corrupção, enfim, né? Aí eu estava lembrando que em 2022, você falou da questão da igualdade de gênero em todos os aspectos, então eu tenho a liberdade de falar. 2022, já havia uma lei de que os partidos políticos têm que ter uma certa quantidade de mulher como candidata para poder receber dinheiro para o fundo partidário, essas coisas todas que vocês sabem talvez mais do que eu. E resultado, houve mais de um partido que procurou as mulheres para elas serem laranjas.
elas só colocarem o nome como candidata, mas não sair candidata. E por uns centavinhos de reais. Não era por fortuna, não era por um dinheiro que elas iam ficar bem na vida. Então, me chamou a atenção a sua fala, porque se essas mulheres estivessem fora da linha de necessidade, de pobreza, de dificuldade, elas não iam aceitar esse tipo de situação. Então, a própria política se vale da miséria do país para fazer uma coisa dessa. A oferecer dinheiro para que a pessoa saia só com o nome, mas não seja candidata, não vai ser votada. Certo? É um absurdo. Em pleno 2022. E a outra observação, para terminar, é a seguinte: somos 52% de mulheres no Brasil, mais da metade da população. Por que não se elege deputados, senadores, prefeitos, vereadores, governadores, até o presidente da República mulher? Entende? Então, são coisas como você disse, talvez demore chegar lá, mas tem que fazer isso acontecer o mais rápido possível. As mulheres, elas não precisam de que nós demos o lugar para elas. Elas têm que tomar o lugar que são delas por direito a vida toda. Essa é a minha palavra de observação. Mulheres, vocês tomem o lugar de vocês. É de vocês. E vocês vão colocar as coisas no eixo, em todos os aspectos, seja no lar, seja no país, seja aonde for. Vocês têm esse poder dado por Deus para que vocês façam isso. Obrigado. Obrigada, Severiano. Nossa. Companheiro. Quase encerrou todo. Só um minutinho, companheiro Benedito. Só vou lhe dizer o seguinte, que essa intencionalidade, né, dos partidos, eles perceberam que precisam de mulheres, mas como as mulheres, elas não se candidatam, e por que não se candidatam? Isso que eu acho que a gente precisa falar, porque exatamente o que acontece na política também acontece dentro dos nossos clubes. Por que às vezes eu percebo muitas lideranças falam assim, a gente convida as mulheres, mas elas não querem entrar. Elas não querem ser governadora, elas não querem ser liderança, elas não assumem. Então, eu quero dizer por que isso acontece. Primeiro, porque nós temos um trabalho invisível muito grande dentro das nossas casas. Nós trabalhamos, nós trabalhamos 21 horas mais do que todos os homens quando trabalham, porque a gente faz muita coisa dentro de casa. A gente é responsável pela educação, a gente é responsável pelas compras, a gente primeiro se sente oprimida, porque a gente não tem tempo para fazer mais uma coisa. Segundo, porque a gente não vê mulheres lá, e isso falta representatividade, assim, se não tem nenhuma mulher, eu vou me sentir que nem aquela mulher na foto lá, a Úrsula, ela se sentiu isolada, era a única, ela não conseguiu, e o companheiro dela não fez nada, nem saiu do lugar, ele participou a reunião inteira naquele lugar do lado do presidente, nem ele deu lugar a ela. Então, e quantas vezes a gente vê isso todos os dias nas empresas, quando alguma mulher vai falar, quando ela vai pedir, sabe, todo o tempo. Então, isso a gente precisa prestar atenção. Por que as mulheres não aceitam? Porque elas não veem outras. Então, acho, para todas as mulheres que estão aí em cima, que conseguiram uma posição, e eu estou dizendo aqui, para todas que estão me ouvindo, aceitem posições dentro de liderança no Rotary, não só por vocês, aceitem pelas outras. Porque se elas veem que a Ana, que a Jani estão assumindo coisas, elas vão dizer, poxa, se elas conseguem, eu também posso, eu também vou conseguir. Aí elas vão dizer assim, é difícil, Luciene, mas a gente dá conta, porque a gente vai priorizando isso, e a gente vai aprendendo umas com as outras. Mas se a gente não sentir que esse lugar não é nosso, a gente não entra. Obrigada, Severiano. Quem está na fila, Jani controla. O companheiro Anderson Paim levantou a mão. Pode falar. Boa noite a todos. Parabéns, uma maravilha essa reunião nossa, né? Como sempre, cada vez uma melhor que a outra. O que eu poderia comentar é referente à história, que é uma das disciplinas que eu sou formado, que parece que a gente não está avançando muito, principalmente na questão do movimento feminista, ou nos direitos das mulheres.
não precisa ser uma militância, mas já avançou muitas coisas. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, há pouco tempo atrás, na Índia, quando o homem morria, a viúva era queimada viva junto com o homem. Há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, a mulher era obrigada a se casar com um homem com a diferença de idade muito maior, não era considerado pedofilia. Imagina um homem com 60 anos e uma mulher com 10 anos. Na verdade, é uma criança, né? Há muito pouco tempo atrás, a mulher não tinha direito ao voto. Hoje ela já tem, em alguns países, como no Brasil, a oportunidade de ser candidata. E ainda, nos dias de hoje, atuais, nós temos mulheres que são impedidas de simplesmente estudar. E vivem em um apartheid. Então, países são permitidos algumas coisas, outros países não são permitidos. Mas lembramos que o Rotary, uma instituição centenária com 119 anos, levou mais de um século para ter uma primeira mulher presidente do Rotary Internacional. As portas estão se abrindo para a mulher, estão se abrindo para a comunidade LGBT, estão se abrindo para as pessoas negras, para os pobres, para todas as pessoas. Mas nada se constrói do dia para a noite. Leva tempo, leva luta, leva uma série de diálogos. Então, essa é a minha colocação. A gente não pode dar o passo maior que a perna, a gente tem que ter esperança, né? O nosso lema é Cria Esperança no Mundo. E o Rotary entra com esse novo lema, que é o nosso último lema que nós teremos, a magia do Rotary. A gente precisa fazer essa magia acontecer dentro do Rotary, dentro dos nossos clubes, para que a sociedade veja a mudança que a gente pode fazer no mundo. O Rotary, ele é mundial, ele não é uma coisa local. É algo que a gente tem que trabalhar para poder que talvez países que hoje são fechados para algumas coisas possam se abrir, né? Cabeça fechada não entra conhecimento. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Anderson. Muito obrigada. Professor de História é outra coisa, né? Obrigada mesmo, luxuoso contribuição. Eu queria dizer isso também, né? Como somos uma organização internacional, a gente está em todos os lugares, inclusive nos países onde no Irã, no Afeganistão, na própria Turquia, em vários países onde as mulheres ainda não têm todos os direitos, mas por quê? Eles conseguem ver que lá tem uma mulher presidente, agora tem uma segunda mulher, tem um negro presidente, tem lideranças mulheres falando, e aí começa-se a mudar, as coisas vão fazendo, puxa, mas na minha organização, as mulheres podem, porque que eu aqui, dentro do meu país, não posso também, do meu clube não posso também. Então, essa é a importância de nós sermos modelo, de sermos exemplo do que pode acontecer. E como é isso na minha cidade? Na cidade da Jani, vamos chamar a Jani para ser presidente do clube de Rotary. Ela vai ser a presidente e aí ela vai aparecer durante um ano nos eventos da prefeitura, na Câmara de Vereadores, vai estar dando conta, vai fazer as doações, vai falar na rádio, e daí outras mulheres lá na cidade dela falam, poxa, mas então, mulher pode, mulher consegue. Eu acho que, entendeu? Essa diferença de termos mulheres dentro do Rotary, presidente de clube, isso pode fazer a diferença na Câmara de Vereadores da sua cidade. E não precisa ser ela, porque o impacto que a gente gera, ele nunca cessa. É igual quando a gente joga uma pedrinha no lago, aquelas ondas vão se espalhando e ficam intermitentes, uma coisa que não acaba. A gente não sabe até quando. Um dia alguém vai dizer para a Jani, eu te ouvi lá não sei quantos anos e adorei, e isso mudou minha vida. Eu sei que vai acontecer com qualquer um de nós, mas não é agora, daqui a algum tempo. Muito obrigada. Excelente, excelente. Então, vamos lá. Com a palavra agora o companheiro Benedito Antônio, por gentileza. Eu aproveito, boa noite a todos, né? Aproveitando a deixa do companheiro Severiano, eu observo o seguinte, falando da nossa situação do Brasil, eu confio muito nas mulheres, veja a nossa história, essa corrupção que parece que para ser político precisa ser bandido, desculpe aí se é algum político, né? Mas quase
quase que é pré-requisito, né? E nós, mesmo com a retirada da Dilma, não foi por corrupção, seria por um erro que, na verdade, usaram ela como, né? Gente, eu não sou PT, não, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que as mulheres são mais honestas do que os homens. Não tem nenhuma mulher que a gente veja envolvida no lamaçal político aí, né? Então, eu acho que é uma... Né? Eu até costumo dizer que eu faço capacitação, né? Informação, capacitação no meu clube, e hoje, essa época eu acho até que as mulheres, elas não só é o termômetro, mas elas são mais importantes. Hoje eu votaria em mulher para presidente, de vereadora a presidente da República. Tá? Eu sinto que elas só pelo fato, em relação à capacidade, eu entendo que é igual, mas eu entendo que as mulheres são mais honestas que os homens. Tá? Era isso só. Só para completar o companheiro Severiano, né? E esse empoderamento da mulher, que eu acho que a gente precisa de ter, parece que as mulheres, eu acho que nós temos esse exemplo no Brasil aí, que é só você ver que tem poucas mulheres em relação aos homens, mas elas não estão, nunca se viu falar que uma deputada, uma senadora está envolvida em um escândalo financeiro. Era só. Boa noite. Olha, muito obrigada, companheiro Benedito. Eu vou aproveitar a sua deixa, assim, vou falar de uma coisa que acontece, inclusive, entre as mulheres, tá? Porque as mulheres também estão inseridas nesse mesmo mundo, e, assim, o machismo, né, o sexismo contra as mulheres, até vou aproveitar e vou falar sobre sexismo. Sexismo é quando é um preconceito contra um gênero, né? E que pode ser relativo. A gente vê 98% contra as mulheres. Então, a gente ficou definido meio que como sexismo igual machismo, mas não é. E é importante a gente falar de sexismo, porque pode acontecer, e a gente sabe, de ver, por exemplo, preconceito contra homens que cuidam de crianças. Preconceito contra homens que são professores de ensino fundamental, homens que são lá, dão aula no primeiro ano, no segundo ano, mas como não é uma professora, com preconceito contra homens que dançam. E eu acho importante até, eu tenho um amigo no Facebook que eu amo, uma pessoa, uma pessoa maravilhosa, e ele foi à França e foi lá num cemitério famoso, onde tem um dos, parece que eu não vou chegar no assunto, mas assim, tem como chama onde as pessoas são enterradas? Mausoléu. Mausoléu, obrigada, Ana. Lindíssimo, que é eleito um dos mais lindos do mundo, que é do bailarino russo Rudolf Nureyev. E ele tem em cima, foi feita uma tapeçaria em vitral, como se fosse um tapete turco, que é lindo, colorido em cima do mausoléu dele. E ele foi lá visitar, porque é uma obra de arte que deveria estar lá no Louvre, e está lá nessa coisa. E ele falou assim, ele faz todo esse comentário de arte, lindamente, que ele escreve muito bem. Ele diz, eu nunca vi o Rudolf Nureyev dançando, não sei se ele é bom, porque eu não gosto de ver homem dançando. Então, eu, como uma feminista, e eu acho importante que a gente fale isso também, né? Eu fui lá e falei, olha, eu vou te mostrar aqui, era no Facebook, eu tive a paciência de colar vários vídeos mostrando o Baryshnikov naquele filme lindo, Sol da Meia-Noite, dançando, o John Travolta, aquele dançarino que sapateava, que fez Dançando na Chuva, Fred Astaire, nossa, aquele bailarino brasileiro que dança Carlinhos de Jesus, para mostrar que homem, sim, pode dançar, dança é vida, e não tem nenhum preconceito. Então, isso também é sexismo, tá? Então, assim, a gente tem que falar que a gente tem que proteger as mulheres e saber que as mulheres também têm que defender os homens no direito deles fazerem o que eles quiserem. Assim como nós também.
E ninguém pode ficar enchendo o saco. Se quiser dançar, dança. Então, isso é importante. Mas eu queria falar sobre isso ser, a gente ser machista também, as mulheres. Eu vejo muitas mulheres dizendo o seguinte: eu não vou votar em mulher, porque a gente teve uma mulher presidente que não deu certo. E daí eu quero perguntar para todo mundo aqui: alguém já deixou de votar em homem só porque tem um político corrupto e que não valeu a pena? Alguém já deixou de votar em algum político por causa de gênero? Ou você deixa de votar no cara, que é ruim, mas você vai votar em outro. Agora, quando é mulher, não. Aí toda mulher é ruim na política? Por favor, gente, perceba o preconceito. Pode ser, eu fico feliz que você acredite que nós somos honestas, mas eu conheço algumas que não são, algumas políticas que não foram, mas não é por causa do gênero, mas sim porque elas não eram boas. Agora, a gente tem que acreditar nas mulheres, sim, porque elas são metade da população e política se faz com representatividade. Assim como dentro dos nossos clubes, nós precisamos ser espelho e reflexo das nossas comunidades. Obrigada. Obrigado. Maravilhoso. Dando continuidade aqui, com a palavra agora, nossa companheira da guia, por gentileza. Oi, boa noite, companheiras, companheiros. Muito bom estar aqui com todas vocês, com todos vocês. E bom rever Luciene, fazia tempo, né? Então, Jane, acho que nós estamos muito bem, progredindo bastante. Eu falo isso em Rotary, né? Então, assim, não faz muito tempo que nós jamais teríamos uma sala dessa, não é? Então, assim, eu acho que nós estamos crescendo, não só em número de mulheres, mas na nossa consciência de empoderamento, né? Em todos os aspectos. E eu acho importante que a gente, Luciene sabe que a gente gosta muito dos ODS, né? Gostávamos dos ODMs, agora não é gostar, é saber o que é, trabalhar por eles. Eu acho que essa ferramenta vai ajudar o Rotary, a mulher no Rotary bastante, certo? Eu acho que nós ainda aproveitamos muito pouco. Eu estou aqui com o quinto objetivo, né? Com o meu pano de fundo aqui, o ODS número 5, e a gente já tem uma metodologia traçada, né? Já tem uma metodologia traçada, é só colocar em prática. Nós temos 17 objetivos e temos 168 metas para cumprir. Então, assim, tem muita coisa que nós, mulheres, os homens, né, podemos fazer, porque não só... mas é porque a gente, às vezes, essa jornada que o Luciano colocou, nós temos essa jornada, né? Mas se nós já temos algo substancioso que já está ao nosso alcance, acho que nós poderíamos formar maiores grupos para debater exclusivamente esse empoderamento, essa igualdade de gênero, com base nessa metodologia da Agenda 2030 da ONU. Então, acho que nós já temos isso, né, mas em pequena escala ainda, né? Então, acho que poderíamos fortalecer essas nossas ações de dentro para fora dos nossos clubes, né? Primeiro, internamente, para que todos conheçam e se familiarizem e que seja internalizado entre nós, mas muito também de dentro para fora, fazendo isso, da Câmara dos Vereadores, como a Luciene colocou, a Câmara de Vereadores, a rádio, as maiores... Nós temos muitas cidades pequenas, né, de porte 2, de porte 1, que tem Rotary. Na minha cidade, Pombal, na Paraíba, tem 34 mil habitantes, né? Então é pequena, né? Mas tem um Rotary de 67 anos, né?
Então, nós temos muito o que fazer. Eu sou, assim, muito alucinada por essa metodologia e acho que nós aqui podemos fortalecer esse empreendimento rotário com base na Agenda 2030. Obrigada. Obrigada, Daguia. É verdade. Eu também sou uma aficionada, né, eu falo que é um plano de ação, então é um plano pronto, com estratégia, com 169 metas e quase 300 formas de medir, porque assim, esses impactos, porque assim, de mensurar, porque a gente não pode ser mais eu nem vou dizer infantil, para não ser pejorativo, mas a gente não pode mais ser, assim, ingênuo de achar que a gente vai investir nosso tempo, né? Nós somos lideranças, somos pessoas adultas, nós não vamos investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossa vontade em coisas que não tem projeto, que não tem como medir. Então, a gente está entrando no Rotary porque a gente quer ver a mudança, porque a gente teve uma coceira muito grande para mudar as coisas, para transformar, para fazer alguma coisa pela nossa cidade. A gente não fica aqui de graça. A gente está aqui para fazer conhecimento, para aprender, para crescer, mas para mudar. E daí, esse é um plano de ação pronto, desenvolvido por um monte de pesquisadores no mundo durante anos, que está lá, e é fácil da gente usar, e está dentro do Rotary. Então, assim, por isso que é importante a gente lidar, e quero dizer que dentro do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, quando foi fundado o Comitê Brasil, o presidente, que recebeu, inclusive, premiação internacional como uma das 6 pessoas no mundo que trabalhou pela inclusão em 23, ele começou falando sobre ODS, e ele colocava, gente, a diversidade, equidade e inclusão não é bandeira ativista, não, está aqui dentro, desse documento, é importante. Obrigada, viu, Daguia? Obrigada pelo apoio, é isso aí. Vamos, e dentro do Rotary, dos documentos do Rotary, existe muita coisa sobre o DS, ele às vezes não está bem traduzido, porque fica lá metas globais, porque em inglês é Global Goals. Eu participei da vinda da Jennifer Jones no Brasil, e a tradutora, que não conhecia os ODS, falava metas globais, plano de ação, ela não sabia falar. E daí ficou meio que perdido. Mas aí a Jennifer repetia e falava dos 17, aí a gente, sabe, mas só quem era o entendido que sabia, porque a tradução não estava boa. Então, queria dizer que, sim, as nossas lideranças conhecem os ODS e estão ligados nela. Isso, eu ia colocar isso, que Jennifer já coloca isso num dos primeiros textos que ela escreveu para publicar. Ela já fala nos 17 ODS, e pede que a gente trabalhe, porque tem muito a ver com as nossas áreas de enfoque também, né? A gente, como você diz, está todo prontinho lá, né? Então, acho que quem não conhece ainda é muito bom conhecer. Só um adendo, assim, muito rapidamente, nós tivemos a oportunidade a nossa cidade ir para a ONU, exatamente para o lançamento dos ODS, porque nós cumprimos várias metas dos ODMs, né? Então, assim, é importante demais que isso aconteça entre nós rotarianos, que vai cair lá na nossa sociedade, na nossa cidade, os efeitos. Um beijo, Benedito. Eu acabei não usando eu fiz uma colinha, está aqui no meu celular, está pequenininho, eu acabei não usando ela inteira, mas eu escrevi o final, e aí o final era esse, como mulher e cofundadora do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil, eu busco todo o tempo furar bolhas. Todos os dias eu saio com essa vontade. Eu vou furar uma bolha de preconceito. Porque eu entendo que os preconceitos e os vieses inconscientes, eles estão dialogando com pensamentos diversos em vários locais. Às vezes eu falo, não gosto dessa cultura, ou porque só podia ser, sei lá, daquele estado para fazer isso, né? Às vezes a gente fala isso. E a gente tem que todo o tempo cuidar e conhecer pessoas diferentes para fazer. Mas para que as mulheres possam furar bolhas, elas precisam participar,
de decisões estratégicas e ocupar cargos de liderança. E isso não vai acontecer sem intencionalidade dentro do Rotary. Ou seja, a gente precisa remover barreiras e desenvolver e incentivar as mulheres para que elas sentem nas cadeiras. Então, cada um desses seus clubes tem que ter a intenção de pegar mulheres que vocês percebam que são lideranças e chamem para ser presidente de uma comissão, chamem para fazer parte de alguma coisa, chamem, convidem para ser presidente, insistam que é preciso. Porque a diversidade é um tema em constante evolução e, por isso, a estratégia do letramento contínuo é fundamental para fortalecer uma cultura de inclusão. E aí que eu quero chegar. A gente precisa letrar o tempo todo, a gente precisa estar todo o tempo capacitando, a gente precisa estar todo o tempo falando, e falar de ODS também é um letramento em desenvolvimento sustentável, porque a gente não está falando de brincadeira, a gente não está falando isso porque a gente é bonzinho, a gente está falando de economia do país. Eu sempre falo isso, eu sou uma empresária, gente. Eu só lido com dinheiro, com gente que quer saber quanto que eu vou ganhar com isso. E eu te digo, você vai ganhar muito mais, pelo menos 32%, que é o que as pesquisas dizem, se a sua empresa, se a sua organização for mais diversa e inclusiva. Isso é prova. Está lá, o Banco Mundial já mostrou. Anderson quer falar, né? Anderson? Bem rapidinho. Só complementando o seu assunto, Luciene, uma coisa que a gente acabou... Existe um preconceito entre as mulheres cis com as mulheres trans, né? Os homens trans também sofrem preconceito. Se a maioria dos homens tem preconceito em trazer uma mulher para um clube de Rotary, imagina trazer uma mulher trans para dentro de um clube de Rotary, né? Eu fiz um convite e o meu clube na hora vetou. Não pode. Então, são coisas que acontecem, né? Ainda tem muita coisa para caminhar ainda. E a questão da igualdade sexual é um tema que vai levar um tempo para a gente trabalhar. Mas é algo que o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão está levantando muito essa bandeira. Não dando imagem ruim, pelo contrário. Nós estamos mostrando o caminho, né? Que não importa a tua sexualidade, não importa a tua orientação sexual, o que vale é o teu caráter, o teu compromisso, a tua capacidade de quem tu é. Teria para todos, mas a gente só esse ponto que a gente não acabou falando nas pessoas trans, né? A gente só falou nas pessoas cis, mas as pessoas trans também fazem parte. Sim, quero falar que é um dado tristíssimo no Brasil. Nós temos uma previsão de vida, né? Tem um nome, agora eu esqueci, quando a média de vida de um brasileiro é de 60 a 70 anos. E está aumentando. Inclusive, dizem que a partir de 2050, a população brasileira vai começar a ter mais idosos do que jovens. Nós vamos começar a ter um declínio da força de trabalho, inclusive, e vamos nos tornar um país de idosos. Entretanto, a população trans no Brasil tem uma média de vida de 32 anos. Como é que a gente pode dormir com essa informação? Como é que a gente pode ficar tranquilo e achar que o mundo está bom se tem uma população que ainda é minoria, mas que está aumentando, que tem uma média de vida de 32 anos, gente. 36, 32, acho que é 32. Pietro, é 32? É 35, de acordo com a ANTRA. Ah, obrigada, muito obrigada. Então, assim, o Rotary não é para qualquer pessoa. Quando a gente fala que o Rotary é para todos, mas não é para qualquer pessoa. Tem que entrar na nossa organização as pessoas que se sentem doadoras, que têm esse espírito de voluntariado, que tem íntegra, sabe? Não é para qualquer pessoa. Por isso que a gente fala assim, pode entrar qualquer pessoa no Rotary? Não, não pode. Mas, se essa pessoa que você convidou e que, infelizmente, seu clube recusou, elas têm condições de estar no Rotary, eu sugeriria que você investisse nela, tentasse verificar
como ela pode estar em outros lugares, até um ponto onde ela vai chegar na vida dela, que talvez não seja hoje, mas que ela vai ser convidada para entrar no Rotary. O teu clube vai querer ela. Talvez não sejam essas pessoas que recusaram hoje. Tudo passa, tudo, mas tudo muda o tempo todo. Hoje, parece assim, ó, a onda vai mudando, parece que não mudou nada, parece que está lento, mas daqui a pouco acontece. Se essa pessoa, ela tem espírito para ser rotariana, vamos ver, ela pode ser presidente de uma outra organização, ela pode participar de uma outra atividade, invista nela, convide ela para participar de outras organizações, para ela se letrar continuamente, até o ponto que o Rotary vai pedir para ela entrar lá. Que eu acredito. Posso fazer uma adendo na palavra do colega Anderson, rapidinho? Fique à vontade, doutor Severiano, pode falar. Eu só queria fazer uma observação, é um pouco delicado, mas o assunto está delicado, maravilhoso. Eu vejo aí a questão da educação sexual. É o quinto ponto aí que a palestrante colocou, né? Começa aí da erradicação da fome e vai lá na educação. Não estou falando da educação escolar, é educação da vida. Por quê? A educação nos leva a crer que nós deveríamos já aprender a fazer a diferença de sexualidade e promiscuidade. As pessoas que não aceitam o trans, a pessoa que não é heterossexual, é porque eles acham na cabeça, e eu sei do que eu estou falando, que são promíscuos. Entretanto, existem heterossexuais mais promíscuos do que qualquer pessoa que não é digno nem de passar na porta da casa da gente. Só que eles não são vistos como promíscuos. Agora, se a pessoa senta na mesa da sua casa e fala, eu sou trans, você fala, levanta daí, que aqui é casa de família. Então, a educação em primeiro lugar. Se nós fôssemos educados o suficiente, nós vamos chegar lá, essa pessoa, colega do Anderson, estaria sentada do lado dele lá no clube dele. Mas vai chegar o dia, como foi colocado aqui. Vamos fazer ela treinar, vamos apoiar ela, vamos conversar com ela, vamos dar possibilidade, e um dia o Rotary vai chamar ela para ser uma pessoa no lugar de destaque do Rotary. Obrigado. Não tenho nem o que complementar da sua fala, mas é verdade. Educação, respeito, né? Exato. Isso. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer para a nossa palestrante? Não? Então vamos... Isso, vamos lá. Pietro Oliveira, por gentileza, fique à vontade, companheiro. Eu não tenho muita pergunta, até estava sentindo falta dessas reuniões. Tem sempre muito conteúdo envolvido, então só agradecer vocês, agradecer a Luciene também, que incrível. Eu escutaria essa mulher 24 horas por dia sobre qualquer assunto. Mas é isso, só um elogio mesmo de tudo, né, do que foi discutido aqui hoje. Eu acho que esses espaços é sempre importante para a gente debater e conversar e cada um dar sua opinião sobre esses assuntos, né? E é isso. Obrigado. Maravilhoso. Eu quero, antes, a Socorro levantou a mão, mas eu quero dizer, Pietro, que eu fico, toda vez que eu vejo que você está numa sala ou num evento comigo, eu me sinto muito encorajada, porque sei da tua coragem, você me inspira, sei da tua força, do teu trabalho dentro do Rotaract, então assim, e do Interact antes, né? Você tem uma história de Interact antes, é isso? Não? Só Rotaract? Eu não tenho, eu entrei direto no Rotaract com 15 anos já. Então, de todo modo, quero te dizer que eu, sim, me inspiro em você. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E, olha, eu fico até emocionada, porque a gente se apoia uma na outra. E a gente se apoia um no outro sempre. É muito bom saber que um dia um consegue, porque daí a gente vai conseguindo também.
Exatamente. Agora com a palavra, companheiro Socorro Feitosa, por gentileza. Garanhuns, Pernambuco. Olha. É fantástico, né? E assim, uma reflexão tão profunda que eu fiquei até silenciosa. Não silenciada, né? Lógico, silenciosa. Mas, assim, além de parabenizar, eu gostaria de contato, porque posteriormente eu tenho certeza que preciso de você. Tem como? O meu contato eu deixei na última tela. Eu vou pedir depois a Jani para distribuir eu fiz uma apresentação com pouca informação, porque sei que nós temos colegas com baixa visão, e daí eu teria que ficar muito tempo falando das minhas telas, então eu fiz elas mais simples, e espero que Severiano e Duda tenham aproveitado. Então, elas não têm muita informação, mas lá no último tem meu telefone, meus dados, mas você pode pedir para a Jani, eu sou companheira, sou aqui do 4420, mas também sou do comitê, fique à vontade para contatar, e dentro das minhas possibilidades que eu puder, imagina, com muito prazer, tá? E obrigada, viu? E dizer assim que eu não sou uma cientista, não sou uma socióloga, eu sou uma profissional de comunicação que fez carreira como empresária, então, a minha palestra, as falas que eu faço são sempre provocativas, eu trago fontes, eu trago informação, mas eu não falo nenhuma verdade absoluta, elas são isso, exatamente isso, para a gente refletir, são sempre perguntas que eu faço, provocações, para que a gente leve e fique pensando o que a gente pode fazer mais e melhor, né? Obrigada. Objetivo alcançado. Com sucesso. Que maravilha. Obrigada. Muito bom poder ver essa manifestação espontânea, né? Então, companheiro Duda, levantou a mãozinha. Duda, está com a palavra. Boa noite, primeiramente. Que bom, Luciene, te ouvir. Diante de tudo isso, que assim, eu peço que muita gente não deixe que chegue o mês de março para falar da mulher, falar do direito da mulher, para homenagear a mulher, e sim, todos os dias. Porque todos os dias estamos vivos, estamos ativos. E em segundo ponto, eu gostaria de agradecer pela tua preocupação em estar descrevendo tudo para a gente. Você não sabe o quanto isso é importante. Como eu já tive visão no passado, parecia que eu estava vendo, né? Aquela tela que você falou, eu imaginei tudo aquilo ali, e por um instante, na minha mente, eu fiquei vendo a tela. Isso é muito interessante. Que bom que todos tivessem essa sensibilidade, que a gente sabe que é difícil estar falando e tal, mas eu tenho essa esperança que um dia a gente vai chegar lá, de não estar mais lembrando, faça a audiodescrição disso e daquilo. Vai chegar esse dia de todos terem, né, essa preocupação. Então, você está de parabéns pela tua apresentação. E aí, na hora lá da pegadinha lá do país, já fiquei bem caladinho no cantinho de parede. Disse, não vou falar, não. Vai que eu erre. Pois é isso, você está de parabéns. Show de bola, viu? Ai, Duda, você sabe que eu aprendi com você a fazer isso, né? A primeira vez que eu fiz audiodescrição de um vídeo foi contigo. Então, eu quero te agradecer porque você me letrou e tem me letrado. Todas as vezes que eu participo aqui, você me ensina. Muito obrigada, viu? Eu sabia que você estaria aqui e por isso eu fiz isso para você. Eu estou feliz que Severiano também estava aqui, então eu fiz para 2 pessoas. Obrigado. Rapaz. Quero dizer também que eu acabei esquecendo, né? Mas assim, eu preciso falar sobre isso. 8 de março, gente, não é um dia de celebração, é um dia de mobilização. Não é para dar presente, não é porque a gente não quer presente, não gosta de flor, não gosta de chocolate, não, gente. No dia da consciência negra, você chega para um negro dar uma flor? Não, né?
A data já está ficando tão comercializada, já está todo mundo só querendo vender coisas, que daí eu recebo aqui, já estou recebendo, no mês da mulher, promoção de cosmético, promoção. A gente adora uma promoção, a gente vive num país capitalista, ok, vamos consumir, não tem problema, desde que seja sustentável. Agora, gente, não é um dia para ficar fazendo compras e presentinho, não é. É um dia para a gente lembrar das mulheres que fizeram história, que não foram, que morreram celebrando isso, né? De todas as crianças que são hipersexualizadas, meninas. A gente tem que lembrar disso, tem que lembrar desses dados, lembrar da nossa. Esse é um ano no mundo, 2024 é um ano especialíssimo. Sabia disso, Celso Campos? Mais de 40 países no mundo, mais de 40, vão ter eleições nacionais. No Brasil, nós vamos ter eleições municipais em todos os 5.300 e tantos municípios. Mas a gente vai ter eleições muito importantes. É um ano de muita mudança. Vai estar todo mundo falando sobre isso, vai ter muita mentira rolando, muita deepfake, que são aquelas... agora que a inteligência artificial coloca... Eu vi fotos, hoje mesmo, Donald Trump com um grupo de negros, tudo inteligência artificial, ele não fez isso, ele não participou de uma festa diversa. Então, colocando as pessoas num grupo de diversidade para deixar as fotos, presta atenção, não compra gato por lebre. Não estou fazendo campanha contra ninguém, só estou dizendo que tem muita gente querendo nos iludir que vai acontecer. Então, é importante a gente lembrar, esse é um ano de eleição, esse é um ano para a gente não se enganar. Paridade de gênero, equidade de gênero, isso não é para celebrar, isso é para conscientizar, é um dia de mobilização. Perfeito, muito bom. Vamos agora com a palavra o companheiro Celso Campos, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Eu falar da Luciane é chover no molhado, né? Toda a missão que foi dada a ela aqui em Rotary, no distrito, ela desempenhou com galhardia, sempre com resultados altamente satisfatórios. Estava, né? Agora deve estar no 4.420, sempre presente. Inclusive, a última conferência ela foi a chair da conferência. Foi uma belíssima conferência. Eu já até escrevi ali que ela colocou com muita clareza, muita objetividade, colocações pertinentes. Concordo também com o que ela acabou de falar, que os dias, tanto de mulher como das mães, dos pais, e Natal, inclusive, estão extremamente comercializados. E eu não gosto de achar, eu creio que a mulher está conseguindo espaço bastante rápido. Nós tivemos aí, não posso falar que 2.000 anos, né, porque não tinha toda a comunicação que tem hoje, mas anteriormente também elas tinham que ter alguém brigando por elas. Mas eu não concordo, Luciane, somente com o tempo que você deu para que tenhamos uma igualdade de gênero. Eu acho que isso vai ocorrer muito mais rapidamente do que essas pesquisas que acontecem, porque a mulher está tomando lugar. Ela está se posicionando. Eu me lembro de uma palestra que eu fiz para o Rotaract em 2018, em Blumenau, e os rotaractianos sempre se vitimizando.
porque o Rotary não dá oportunidades, porque o Rotary não nos ajuda. E eu falei para eles, a culpa é de vocês. Porque vocês estão fazendo um papel que não é o ideal. Vocês estão fazendo um papel de coadjuvante. Vocês são protagonistas e vocês têm que tomar o lugar de vocês. Rotaractiano não é para vender rifazinha. Rotaractiano não é para limpar prato. Rotaractiano não é para recolher prato de mesa, para vender docinho, interactianos. Vocês têm que tomar papel de protagonista. E a Luciene, tanto quanto a nossa amiga Sbregen, que está aqui também, sabem que eu tenho dentro de casa aqui uma mulher que me põe na linha, né? A minha mulher foi coordenadora nacional das entidades de senhoras de rotarianos, esteve aí na região de vocês, visitando muitas casas da amizade. E o que eu quero dizer é que vocês... Eu espero que eu não seja mal entendido. Vocês não podem continuar dizendo, por exemplo, mas foi vitimizada só porque é mulher. A mulher tem o espaço, tem o valor dela e tem que fazer o papel de protagonista. O Rotary é um dos locais que mais está dando valor à mulher. Eu participo em tudo que é reunião. Muitos de vocês já devem ter me visto por aí, mas eu tenho ouvido do nosso amigo Mário César, porque, por exemplo, na última reunião que eu participei com o Mário, perguntaram para ele, e o empoderamento de meninas, lançado pelo Cheikh Armeta? O que você vai fazer? Você vai parar com o empoderamento? Ele falou, eu não sou louco. Foi essa palavra que ele falou, eu não sou louco. A mulher está tomando lugar, nós estamos batalhando porque nós estamos perto, mas não chegamos ainda a 30% de mulheres no Rotary. Nós queremos mais mulheres. Nesse aspecto também eu sou suspeito para falar, porque eu tenho uma empresa de busca de executivos e eu só tenho consultoras. Eu não tenho um consultor sequer. Quando fui diretor de empresa, preferia trabalhar com mulher. Mulher trabalha com mais afinco, com mais vontade. Mas ela fica grávida, ela tem a menstruação e isso e aquilo. Ótimo, mas quando ela está presente, ela funciona muito melhor. Ela sabe o que é efetivamente necessário. Mas eu vou parar por aqui, porque quando governador eu aprendi a falar muito. Então, vou parar por aqui. Parabéns, Luciane. Não concordo com algumas opiniões que foram colocadas aqui. Por exemplo, uma que me aponta em uma mulher desonesta. Eu aponto várias. Na Câmara, no Senado, na vereança, aonde for. Mas vai dar índole. Né? Um abraço para todos, meu muito obrigado. E eu vou precisar me ausentar, que vem dorme cedo. Obrigada, meu companheiro Celso, governador. Fiquei muito lisonjeada com a sua presença. Sim, nós trabalhamos juntos em muitas campanhas de doação da Fundação Rotária, e também te tenho, assim, com muito apreço. Muito obrigada por estar aqui com a gente todo esse tempo.
Sei que o Rotary é uma organização que dentro dela valoriza as mulheres, é porque eu estou aqui. E porque estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, investindo em falar da importância das mulheres nos clubes. Mas também sei que ainda, infelizmente, somos 30 e poucos por cento só, são 74% de homens em todo o mundo no Rotary, dos 1.200.000. A gente precisa mudar esse número, talvez porque a gente aqui dentro da nossa realidade, a gente veja as mulheres mais desenvolvidas, mas nós temos que pensar nos países que, infelizmente, condições religiosas, né, não permitem que as mulheres... Tem países, governador, que a mulher não pode nem mostrar a raiz do cabelo, não é? Tem países ainda existe mutilação genital, ainda existe. Então, assim, e a gente não está muito longe, assim, a gente tem mulheres indo para alguns lugares, mas, assim, um desrespeito muito grande com a nossa vida, porque, da mesma forma, também, 5º país no mundo em feminicídio, e isso está aumentando. Então, a gente tem muita coisa para fazer, sim, mas eu acho que é importante que a gente esteja ciente, o tempo todo falando, o tempo todo lembrando, mas o mais importante, que eu acho que aconteceu aqui, é a gente ter homens aliados, que essa não foi uma reunião só de mulher para mulher, que é o que mais tem por aí, sabe, aquele papo, vamos falar sobre mulher, só vem mulher. Não. Eu estou aqui no Rotary porque eu não quero mais um clube de Luluzinha, eu não quero falar só para mulher, porque a situação está muito grave em termos de violência. A gente precisa mostrar para os homens, e por isso que eu estou feliz que você está aqui, Severiano, todas as pessoas, o Duda, e todos os homens que se manifestaram e que estão aqui presentes. A gente precisa falar com vocês e mostrar que a gente não está aqui não para tomar o lugar de vocês, mas para estar do lado de vocês, que vocês não precisam usar violência com a gente. Não precisa, é só conversar. Por favor, a violência não é solução. Por favor, chega, é triste demais o que está acontecendo. Triste demais ver mulheres mortas. Triste demais. É horrível, a gente não aguenta mais essas... Eu não sei, eu não aguento mais ver. Todo dia notícia disso. Por favor. Então, assim, homens, vocês que estão... Quando vocês se reunirem com seus amigos, gente, quando falar mal de mulher, vai lá e conversa com ela. Ah, minha mulher quer me deixar, conversa com ela. Conversa com teu amigo. Tira a arma da mão dele. Não deixa fazer asneira. É triste, acaba com muita gente, acaba com a esperança da gente. Violência, por favor, não mais. Contra as mulheres, basta. Obrigada, viu? A gente precisa de muitos aliados. Perfeitamente, é isso aí. Mais alguém quer perguntar? Fazer alguma colocação? Não? Então, vamos fazer a entrega aqui do certificado da nossa palestrante, para a gente encerrar o nosso encontro aqui. Só uma palavrinha bem rapidinha antes disso, daí eu já pode ser? Pode sim, doutor Severiano. Eu espero ser compreendido. Eu proponho uma menção, está sendo gravado, uma menção honrosa, um parabéns, um elogio fora do comum para a nossa presidente Jane Silva, por esse dia. Porque vai ficar na história. O que nós estamos vivendo aqui e ouvindo, como disse a nossa palestrante, de homens que têm coragem como o governador falou agora, de acreditar e de dizer que nós precisamos das mulheres e de que elas estão aí para nos ajudar a sermos um pouco melhor. A minha também me coloca na linha. Jane Silva, parabéns. Acordado. Realmente, Jani merece muitos prêmios, né? Não só por ter me trazido aqui, mas por toda essa série de palestras, de oportunidades que ela abre todas as semanas para que a gente aprenda e cresça, né? Parabéns, Jani, mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Olha, você tem feito um trabalho, vou repetir, incrível. Como você disse, surreal. Que é isso, vocês que me inspiram e nos motivam a fazer isso, né? Então, não tem como fazer diferente. Então, vamos lá entregar aqui o certificado para a nossa
treinadora de hoje. Eu tenho certeza que esse treino vai ficar na história de todos nós aqui. Então, eu queria aqui convidar... Eu ia convidar o companheiro José Antônio, mas ele não está na sala. Vamos lá. Ana Lamenha, por gentileza, você poderia entregar o certificado para a nossa treinadora, super treinadora, top, ultra, mega blaster. Olha que responsabilidade. Escutar a Luciene é incrível. Toda vez que eu escuto, ela acende uma lâmpada, não, centenas assim, dentro da minha cabeça, e nas coisas que a gente tem como meta dentro do Rotary. É maravilhoso e é uma honra, Luciene, poder te entregar o seu certificado de participação. Certificamos que Luciene Vieira participou do Programa de Treinamento Voluntário Contínuo de Líderes do CDD, Distrito 4500, como treinadora master, realizado online com o tema Diversidade, Equidade e Inclusão, pela Google Meet, no dia 5 de março de 2024, assinado pelo nosso governador do distrito, José de Miranda Esteves, e pela nossa presidente maravilhosa, Jane Silva. Então, vamos uma salva de palmas para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Então, pessoal, chegamos no final do nosso encontro. Queria aqui agradecer a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Espero que a gente continue nesse caminho, que realmente às vezes pode parecer difícil, mas quando a gente encontra pessoas, homens e mulheres como vocês, aí a gente olha assim, não, nós temos que conseguir chegar lá e continuar. Então, nós vamos, tá? Então, muito obrigado. Boa noite, bom descanso para todos. Boa noite. Também quero agradecer ao meu clube, tinha 14 pessoas aqui assistindo. Muito bem. E isso vai ser multiplicado dentro do nosso clube, com certeza. É que tem casais também, então tem 2 ali, mais 2 aqui, deu 14 pessoas no total. O clube que bateu recorde, né? A gente colocou o nosso recorde distrito lá em... Estou vendo aqui, ó, Marconi, a câmera, mais um homem, fiquei muito feliz.